Já vai, já vai, já vai. Boa noite. Hoje são 27 de fevereiro de 2020, quinta-feira, Brasília, Distrito Federal. Mais um vídeo sobre religião. Religião, pura ilusão, pura fantasia, pura superstição. Esse, o 11º vídeo, 11, da série é sobre o livro que aqui está. Curso Apologético em Defesa da Fé. Este livro aqui, foi escrito pelo pastor titular da Igreja Bíblica Betel, localizada em Guarulhos, em São Paulo, o professor Paulo Sérgio Batista. Ele é formado em teologia e em história. Este livro aqui, gente, é mais um livro de apologética cristã. Os cristãos dizem que a apologética em si é a defesa racional da fé cristã. Essa afirmação é muito ingênua, porque é impossível defender com racionalidade qualquer fé religiosa, seja ela qual for. E por que é impossível? Porque fé religiosa é uma mera crendice, é uma mera convicção pessoal, mera crendice. É por isso que é impossível defender crença religiosa, e no caso aqui, crença cristã. E estamos vendo aqui os exemplos, não é? No livro. Estou pegando aqui alguns trechos do livro e mostrando facilmente que é impossível defender racionalmente a fé cristã. E vamos aqui a mais um problema aqui que o pastor vai resolver. Certinho? Muito bem. Antes de entrar aqui no livro do pastor, mais uma vez aí, vou colocar um trecho em que a paraibana simpática, bonita, alegre, a paraibana Célia Quirino, que mora em João Pessoa, na Paraíba, vou mostrar um pequeno trecho de um vídeo que ela fez, com duração de 35 minutos, né, e 36 segundos. Esse vídeo dela, com o título Confissões da ex-cristã Célia Quirino, está aí, aqui em meu canal. Vou aqui colocar um trecho quando ela se refere à Bíblia, a Bíblia cristã. Veja aí o que ela diz, depois eu volto. Vamos lá. Porque, gente, se você estudar mesmo, se você botar para ler, se você for estudar a Bíblia, você vira ateu na hora. Você vira. Toda cheia de contradições, não tem sentido uma coisa com a outra, tá entendendo? Então, Muito se fosse bem. verdadeiramente... Gente, vou aqui à página 397 do livro aqui do pastor Paulo Sérgio. Página 397. Aqui ele faz uma pergunta e responde depois. Ele pergunta assim: por que os bebês morrem se são inocentes? Eis a pergunta. E ele vai responder aqui à luz da Bíblia, à luz aqui da crença cristã. Muito bem. Antes, no vídeo número 9 que eu fiz hoje, confira lá, vídeo número 9. Naquele vídeo, eu mostrei aqui uma passagem que está no livro do pastor, número 395, a página. Então, vou repetir aqui só porque há uma ligação entre esta página aqui e essa que eu estou estudando hoje. Então vou ler aqui o que está na página 395 do livro dele. É sobre a pergunta: por que morremos? Segundo a doutrina cristã, a nossa morte e sofrimento, são consequências do comportamento de dois idiotas lá no Jardim do Éden, na lenda do Jardim do Éden, Adão e Eva. Adão e Eva pecaram
E ali eles dizem, os cristãos dizem, que veio a morte e o sofrimento. E que a morte e o sofrimento foram extensivos a toda a humanidade. Essa doutrina cristã completamente equivocada, completamente ingênua e completamente má, muito má, porque estende punições de Adão e Eva, estende aos filhos de Adão e Eva que são inocentes, como já estou mostrando aqui. Então vou ler o que o pastor escreve aqui sobre por que morremos. Já analisei isso no vídeo número 9. Estou voltando aqui só para ligar uma coisa a outra. Então ele diz assim, por que morremos? Aí ele responde, no princípio, por tudo criado por Deus ser muito bom, seu desejo para os seres criados era que usufruíssem de um estado de alegria permanente, longe da maldição da morte que afetou a raça humana por ocasião da queda de Adão e Eva. Por ocasião da desobediência de Adão e Eva, toda a natureza foi consequentemente atingida por ser um meio onde o homem vive e atua. Assim, a morte passou a ser uma consequência natural para toda a humanidade. Gênesis 3, capítulo 3, versículo 19. O pastor está dizendo aqui que, é o que eu disse, se existe morte hoje para o ser humano e sofrimento, isso é por causa do comportamento de dois idiotas, Adão e Eva, lá na lenda de Gênesis. Então veja o que o pastor está dizendo, que nós sofremos hoje, nós morremos por causa do comportamento de dois idiotas lá no Jardim do Éden. E eu falei sobre isso aqui no vídeo anterior. E aqui vai entrar um pouquinho o assunto, porque a pergunta é bem semelhante. A pergunta é, por que os bebês morrem se são inocentes? Muito bem. O pastor aqui, como você viu, ele não disse que a morte, o homem e a mulher morrem e sofrem por causa do comportamento de Adão e Eva. Ele não disse isso. Não disse que as punições de Adão e Eva foram extensivas aos seus descendentes. Ele não diz essa maluquice. Isso aí é a doutrina cristã. Muito bem. Se ele disse isso, que a pessoa, o adulto, a mulher, o homem adulto, a mulher adulta, ela morre por quê? Por causa do comportamento que houve de Adão e Eva em desobediência à ordem do Deus hebreu. Muito bem. Então, morre um homem que é pecador, morre uma mulher que é pecadora. E as crianças? E as crianças inocentes, por que elas morrem, se elas são inocentes? Então aí o pastor, ele vai responder, certinho? Ele vai responder aqui, porque as criancinhas morrem, certo? Muito bem, 397, o pastor faz a pergunta, por que os bebês morrem se são inocentes? Vejamos agora a resposta dele aqui. Abre aspas. Apesar de os bebês usufruírem de um estado de inocência, por não terem conhecimento de seu estado de pecaminosidade herdado de nossos pais humanos, Adão e Eva, eles também são participantes de todas as consequências do pecado que atingiu a raça humana, levando-os a sofrer com a morte. Diz ele em relação às criancinhas também. Aí ele diz aqui, evidentemente as crianças usufruem de um benefício que não é compartilhado pelos adultos no uso de sua completa volição. Mas isto ocorre somente com relação ao estado espiritual dos bebês. Fecha aspas aí. Gente, o pastor aqui está dizendo que os bebês, as criancinhas inocentes, coitadas, ele está dizendo que apesar de elas não terem conhecimento algum, não terem
a faculdade de distinguir o que é bem e o que é mal, apesar de as crianças não terem essa faculdade, elas também foram aí atingidas pela punição do Deus hebreu aos nossos primeiros pais, Adão e Eva, e ali a todos os descendentes, pouco importando se são crianças inocentes ou não. Veja o que é a doutrina cristã, como ela é uma coisa esquisita. O Rubem Alves já dizia, que foi pastor da Igreja Presbiteriana do Brasil, o Rubem Alves, teólogo, deixou o cristianismo, ele dizia que a doutrina cristã é fundamentada no edifício de absurdo. Então veja o absurdo aqui. O pastor Paulo Sérgio está dizendo que os bebês, mesmo inocentes, eles foram atingidos pela punição do Deus hebreu endereçada a Adão e Eva e por extensão aos bebês também. Ele está dizendo que os bebês inocentes, coitados, também foram atingidos pela morte e pelo sofrimento, mesmo não tendo consciência alguma do que é o bem e do que é o mal. O bebê aí, para as punições do Deus hebreu, lá em Adão e Eva, os bebês aí foram considerados como se fossem adultos, e aí recebendo a punição. Isso aí é doutrina cristã. Veja, dois erros aí nessa doutrina. O primeiro é se basear na lenda de Adão e Eva que está lá em Gênesis. Qualquer estudioso sério da Bíblia sabe muito bem que o relato de Adão e Eva, Jardim do Éden, em Gênesis, é uma lenda criada pela imaginação do escritor hebreu. Não foi um fato. Nunca existiu Adão, nunca existiu Eva, nunca existiu Jardim do Éden. O Papa Francisco sabe disso. O padre brasileiro, o Fábio de Mello, sabe disso, que Adão e Eva nunca existiram, que aquilo é uma lenda. Então você vê uma doutrina cristã pegando ali, formando a igreja cristã, formando uma doutrina em cima de uma lenda, de um relato lendário. Então veja, esse aí é o primeiro erro. A crença cristã formando uma doutrina em cima de uma lenda. O primeiro erro. E o segundo erro, mais grave ainda, é punir na lenda, punir Adão e Eva e jogar essas punições, estender essas punições aos descendentes de Adão e Eva, aos filhos de Adão e Eva. Eis aí a loucura maior da doutrina do cristianismo. É o que eu sempre digo aqui, os filhos não herdam consequências em razão do comportamento de seus pais. Os filhos não herdam. Só que isso aí, na Bíblia, era diferente. A visão errônea de justiça dos escritores bíblicos. É fácil a gente ver isso aqui no Brasil. Se um pai comete um crime, os filhos não podem receber punição alguma. Somente o pai, somente a mãe. Isso aí é do entendimento de qualquer pessoa mentalmente sadia. Um filho não pode sofrer consequências em razão da prática de qualquer ação e a ação criminosa de seus pais. Os filhos não podem sofrer esses reflexos. Os filhos herdam dos pais, como eu já disse, caracteres biológicos, a cor dos olhos, o formato do nariz, da orelha, os cabelos, a boca, etc. Mas não herdamos de nossos pais o comportamento deles. Então a doutrina cristã é essa maluquice aí. Adão e Eva cometeram ali um pecado, desobedeceram a ordem do Deus hebreu. E por isso entrou a morte
para todos os seres vivos e o sofrimento também. Isso é loucura, isso é caso de internação em clínica psiquiátrica. Então é o que eu digo sempre aqui, morte e sofrimento nada tem a ver com pecado algum. Tanto é verdade que os animais irracionais não pecam, mas também morrem. É tão simples entender isso. Você que está assistindo a esse vídeo nesse momento, raciocine, pense aí. Como é que a morte e o sofrimento são consequências do pecado praticado por Adão e Eva, se os animais irracionais que não pecam também morrem? Pensa bem, os animais irracionais, cão, gato, jumento, cavalo e daí por diante, os animais irracionais também morrem e não pecam. Entendeu? Pensa bem, raciocine bem, certinho? Os animais irracionais não pecam, mas morrem. E por que eles morrem? Pela mesma razão que o homem morre. O animal irracional morre porque é um ser vivo. O homem morre porque é um ser vivo. E as criancinhas aqui inocentes também. Imagine você aí, crianças inocentes. Imagine uma criança ali ainda no útero da mãe. Muitas crianças morrem ainda no útero da mãe. Estão ali quase para nascer. Só que a criança morre por várias doenças ainda dentro da mãe. Aquele bebê, coitado, ele não tem culpa alguma. Ele não tem noção de nada. E diz o pastor aí que os bebês, mesmo inocentes, sofreram também as consequências do comportamento de Adão e Eva. Isso é caso de internação em clínica psiquiátrica e até mesmo em hospital psiquiátrico, desde que o médico lá não seja o psiquiatra Augusto Cury. Entendeu? Augusto Cury não. Outro psiquiatra para tratar desses pacientes. Então veja o absurdo, gente. Uma pessoa dizer, um cristão dizer, que uma criança, ainda no útero da mãe, coitada, um ser inocente, um ser inofensivo, ainda no útero da mãe, essa criança morrer ali, ou então sofrer ali com várias doenças, várias sequelas, paralisia infantil, etc., no útero da mãe ainda, essa criança sofrer as consequências do comportamento de dois adultos na lenda, Adão e Eva, o que eles fizeram, aquelas punições para Adão e Eva recaírem sobre uma criança ainda que está no útero da mãe. Essa é a doutrina cristã. É uma doutrina de amor? Diga-me aí. Isso é amor? Raciocine, pense. Essa é a doutrina cristã que o pastor está dizendo aqui. Que os bebês também morrem, mesmo sendo inocentes. Eles morrem, porque eles fazem parte da natureza humana. Gente, isso é caso de internação em clínica psiquiátrica. O Kennedy Litaife, que tem um canal maravilhoso no YouTube, com o título O Mago do Realismo, ele disse que crer em um Deus, em uma divindade, que mata criancinhas, que faz com que criancinhas adoeçam, crer num Deus desse é a mesma coisa que crer em pedófilos, diz aí o Kennedy Litaife. A monstruosidade é a mesma. Matar crianças inocentes porque Adão e Eva pecaram, passar o comportamento de Adão e Eva para recair sobre uma criança inocente, que coisa, isso é um desastre. Isso é uma vergonha, pois é o que o pastor diz aqui. Ele diz que os bebês morrem. Morrem porque, apesar de serem inocentes, fazem parte da natureza humana. E aí o pau cai também em cima desses bebês, que são completamente inocentes, diferentemente dos adultos.
Viu aí, gente? É como diz a paraibana Célia Quirino. Basta ler a Bíblia para uma pessoa se tornar imediatamente um ateu. Você entendeu aí? Você que é cristão, cristã, você entendeu o que eu estou dizendo? Bebês morrem no útero das mães. Bebês morrem. Bebês adoecem ainda no útero das mães. E você dizer que isso é consequência do que Adão e Eva fizeram no passado? Bebê, um ser inocente sofrendo. Viu aí a sua ilusão? Na verdade, bebês adoecem no útero da mãe. Bebês morrem ainda no útero da mãe. E por quê? Porque são seres vivos. Assim também os adultos, porque são seres vivos. Assim também os animais irracionais, porque são seres vivos. Certinho? Portanto, aí, mais um vídeo e muito obrigado.